Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians segue no mercado, de olho no executivo de futebol e ouviu mais um não essa semana. Vamos falar também sobre carta branca no Corinthians. O Mano Menezes não terá essa carta, mas o chefe do departamento de análises, esse sim, vai indicar, vai contratar e vai deixar à disposição do Mano Menezes. Vamos falar também sobre o jogador, o atacante argentino que já foi barrado pelo Thiago Gasparino. E para finalizar, a meta do Corinthians para 2024, em termos orçamentários, não prevê nenhuma conquista de títulos. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto. Neste domingo, dia 17 de dezembro, e a gente começa falando aqui sobre o orçamento para 2024. O Corinthians prevê uma arrecadação para o primeiro ano do presidente eleito Augusto Melo de 800 milhões de reais. Essa é a meta orçamentária aprovada na última sexta-feira pelo Conselho Deliberativo. Tá? E o que chama atenção é que as metas estipuladas neste orçamento, em termos de futebol no clube, elas são muito parecidas com a de 2023. Elas não prevêem título. Dentro das metas orçamentárias, não existe previsão de título. O que existe é o seguinte: no Campeonato Paulista, a meta do Corinthians é chegar à semifinal. Na Copa do Brasil, chegar às oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, ficar entre os 7 primeiros colocados. E na Copa Sul-Americana, também chegar às oitavas de final. Evidentemente, minha gente, que isso não significa que o Corinthians não vai querer brigar pelo título. Isso significa que, dentro do orçamento, o Corinthians estipula, no mínimo, chegar à semifinal do Campeonato Paulista, à oitavas de final da Copa do Brasil, da Sul-Americana e ficar entre os 7 primeiros no Brasileiro. Tudo que acontecer acima disso aumenta a arrecadação. Então, não existe dentro do orçamento a conquista de títulos. O Corinthians não conta, por exemplo, com 40 milhões de premiação do Campeonato Paulista. Não conta com esse valor, ele conta com um valor menor. Se chegar à final e for campeão, coloca no bolso 40 milhões. Então, dentro da meta estipulada, o Timão não prevê conquistar títulos e sim alcançar ali valores superiores à meta estipulada. E aí, você acha que está certo? Pensar menos para tentar conquistar mais? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. Bom, vamos falar agora sobre o futebol mesmo do Corinthians, né, que está passando por mudanças, e quem tem tido um papel fundamental dentro dessa nova filosofia, dessa nova diretoria do Corinthians, é o Thiago Gasparino. O Thiago Gasparino foi contratado agora, esses dias, para chefiar o departamento de análises, tá, do Corinthians. E o Thiago Gasparino chegou com um poder muito grande. Ele é quem indicará, ele é quem vai dizer os jogadores que podem ou não serem contratados pelo Corinthians. Então, isso fica a cargo dele. O Mano Menezes, ele perde a força nesse sentido, porque o Corinthians não aceitará a indicação de treinador, seja Mano, seja Antônio, João ou Pedro. O Corinthians não aceitará a indicação do treinador. Quem terá esse papel é o Thiago Gasparino, tá? Até em cima disso, o Thiago já barrou a possibilidade do Corinthians contratar o Emanuel Martínez, atacante do América Mineiro, de 29 anos. Tá? O Martínez teve um ano relativamente discreto. Foram 62 partidas em 2023. Marcou um gol apenas, acho pouquíssimo, né, para um atacante. Deu 9 assistências. E ele acaba
ele acaba não... É um meia atacante, né? Faz mais a função até de meia do que propriamente o atacante de área, chegando ali do meio para frente. Mas, enfim, o Thiago Gasparino barrou uma possível contratação do Emmanuel Martinez. Eu vi muito torcedor pedindo Emmanuel Martinez no Corinthians, mas o Thiago Gasparino, hoje, com esse cenário do Corinthians, ele não aprovou a contratação, tá? E assim como não vai aprovar outras, e aprovará algumas. Com isso, o Mano perde um pouco da força e a diretoria é quem vai decidir ali quem serão os reforços do Corinthians. Claro que está tudo muito parado e ontem ficou muito claro que as coisas, ao meu ver, só vão começar a acontecer mesmo a partir de 2024, quando o Augusto Melo assume o clube de fato, tá? Mas então o Thiago Gasparino hoje, que é o chefe do departamento de análises, é o cara que irá contratar, que irá barrar, que irá ter todo o poder no departamento de futebol em termos de análise. Esse é bom, esse é ruim, esse tem essa característica, esse não tem, esse serve, este não serve. E aí, será que essa situação é confortável para o treinador? Olha, eu quero indicar o jogador tal, mas esse aqui eu não vou aprovar. Será que deixa o treinador numa situação confortável? Esse poder centralizado pode influenciar numa montagem de elenco para 2024? O que você acha? Comenta aí. Bom, vamos falar agora sobre o Soteldo. O Soteldo, só para a gente dar uma atualizada na história, o Soteldo está acertando a sua transferência, mas não é para o Corinthians, é para o Grêmio. Tá? O Grêmio encaminhou, aí o Santos encaminhou o empréstimo do Soteldo para o Grêmio por 1 ano, e com isso tira qualquer possibilidade aí do Corinthians continuar na briga. Né? O nome do Soteldo foi muito comentado, vai ter reunião, não vai? O Corinthians vai se reunir com o Marcelo Teixeira, vai envolver o Ivan, goleiro, não vai? Enfim, mas o fato é que o Soteldo vai ter os seus direitos aí encaminhados ao Grêmio pela próxima temporada. É o que tudo indica, o Grêmio quer o jogador e o Santos está muito mais disposto a liberar o Soteldo para o Clube Gaúcho do que para o Corinthians. E aí, você vai ficar triste com a não vinda do Soteldo ou fica feliz? Comenta. E para finalizar, vamos falar sobre executivo de futebol, minha gente. É isso mesmo. Depois da negativa do Rodrigo Caetano, que até publicou uma nota oficial através da assessoria dele. Deixa eu ver se eu tenho essa nota aqui. Ele, só vou colocar aqui para vocês entenderem o teor da nota, tá? Do Rodrigo Caetano, para quem não viu, falando sobre Corinthians. Deixa eu ver se está no qual arquivo que está aqui. Aqui. Vamos lá. O Rodrigo Caetano, através da assessoria dele, emitiu uma nota, um comunicado oficial, tá? Desmentindo, vejam só, desmentindo a versão do presidente eleito Augusto Melo, tá? Em relação a contatos, a acertos, a interesse, a proposta. Ele disse o seguinte, tá? Ao contrário do que foi dito pelo mandatário do Alvinegro, no caso Augusto Melo, Rodrigo Caetano reiterou que nunca negociou com o Corinthians e que, abre aspas, não houve nenhuma conversa sobre forma de trabalho ou hierarquia dentro do clube. Ele também deixou claro que em todos os clubes os quais ele passou, sempre trabalhou perfeitamente alinhado com os departamentos de rendimento, análise de performance e análise de mercado. Não é verdade, portanto, que o profissional não esteja de acordo com o trabalho conjunto com todos os departamentos do clube, tá? Então, ele deixa muito claro aqui que não existiu nenhuma conversa, nenhum avanço, absolutamente nada com relação ao Corinthians.
Então, ele é palavra de um contra a palavra de outro, tá? E aí, passada a história do Rodrigo Caetano, o Corinthians foi atrás do Júnior Chávari. O Júnior Chávari, para quem não conhece, é o diretor executivo do Coritiba, tá? É o executivo de futebol do Coritiba. E ele recusou até o Chávari duas propostas, dois convites esses dias, um do Vasco e o outro do Corinthians. Ele teve passagens pelo São Paulo, teve passagens pelo Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia, Juventude, passou por esses clubes, mas decidiu agradecer e permanecer no Coritiba para a próxima temporada. E agora, os nomes estão ficando cada vez mais reduzidos. Será que ainda existe a possibilidade do Corinthians ter um executivo de futebol? O cerco está fechando, né? As coisas, o cinto está apertando, como diria lá no interior. Deixa seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e eu te vejo mais tarde. Às 4 horas tem mais vídeo para você e live às 7 da noite. Anota aí. Obrigado pela companhia, excelente domingo. Tchau.